Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesta aula, vamos conversar sobre leitura e análise linguística. Conheça agora os objetivos. Ler fragmentos de um texto informativo e de uma crônica sobre a prática do bullying. Refletir sobre o tema abordado nos textos, identificando os recursos de estilo e linguagem. Socializar experiências e vivências pessoais sobre o bullying. Para começar, vamos refletir um pouquinho. A palavra bullying tem sido amplamente incorporada ao vocabulário cotidiano, sendo de uso frequente até na linguagem coloquial. Você sabe o que é bullying? Qual a sua percepção sobre esse tema? Para isso, acesse o Mentimeter, e vamos produzir uma chuva de palavras com as nossas ideias. Combinado? Faz aí, eu já volto. Você deve ter visto, então, algumas questões sobre o bullying na tua chuva de palavras, Humilhação, agressão, uma palavra do linguista. Vamos conversar mais sobre isso através dos textos que estudaremos. Uma reportagem e uma crônica. Para saber mais, Extraordinário, é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas aos 10 anos. E ele, pela primeira vez, vai frequentar uma escola regular, com qualquer outra criança. Lá precisa lidar com a sensação constante de sempre ser observado e avaliado por todos à sua volta. É uma película boa para você assistir, um bom filme para você refletir sobre o tema bullying. Também a face oculta, onde mostra a humilhação, a hostilidade, o ataque, a difamação e covardia, é uma fórmula que tem nome: bullying e cyberbullying. Então, Luciana sabe bem o que é isso, fica até altas horas no computador, trocando mensagens com amigos de sua rede de relacionamento, interagindo com outros usuários de jogos online. Acha a realidade virtual muito mais interessante do que o mundo. Então, fica a dica do livro A Face Oculta. O texto que estudaremos, por Francisco Porfírio, professor de Sociologia, é um texto informativo. Vamos conhecer então o texto sobre bullying. Palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação repetitivos contra o indivíduo que não é aceito por um grupo, geralmente na escola. A prática consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios comportamentais e até o suicídio. Mas o que é o bullying? Olha aquela imagem que eu coloquei ali. Você já tem uma ideia da intimidação, da agressão, No texto, bullying é uma palavra que se originou na língua inglesa. Bully, que significa valentão, e o sufixo ing, que representa ação contínua. A palavra bullying, então, designa um quadro de agressões contínuas, repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo caracterizar uma agressão isolada, resultante de uma briga. As agressões podem ser de ordem verbal, física e psicológica, comumente acontecendo as três ao mesmo tempo.
as vítimas são intimidadas, expostas e ridicularizadas. São chamadas por apelidos vexatórios e sofrem variados quadros de agressão, com base em suas características físicas, seus hábitos, sua sexualidade e sua maneira de ser. Uma situação vexatória, né? E um apelido vexatório é aquele que expõe ao ridículo, né? Coloca a pessoa numa situação constrangedora. Então, para você já elucidar qualquer dúvida de vocabulário. Continuando a leitura, as vítimas do bullying podem sofrer agressões de uma pessoa isolada ou de um grupo. Esse grupo pode atuar apenas como espectadores inertes da violência que indiretamente contribuem para a continuidade da agressão. Então a imagem aqui mostra bem uma situação sofrida, né? As outras crianças apontando, cochichando. Normalmente chamamos então de bullying o comportamento agressivo, sistemático, cometido por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido acontece entre adultos, geralmente no ambiente de trabalho, classificamos como assédio moral. Então, está disponível no Brasil Escola da UOL.com o texto que acabamos de ler. Com isso, claro, chegamos à atividade 1. Vem cá, você refletiu sobre as implicações do bullying? Será que você conhece alguém que passou por isso? Ou mesmo você? Veja, essas pessoas sofrem situações vexatórias, né? E se tornam vítimas indefesas das pessoas que o praticam. Fica o alerta, não permita o bullying, né? Stop the bullying. De acordo com estudiosos, o bullying muitas vezes se concentra em algumas características. Por exemplo, uma característica física ou comportamental, das vítimas que faz se diferenciar do grupo, por exemplo, ser mais alta, ser mais baixa que a maioria, ou ser mais tímida ou mais extrovertida. Em sua opinião, por que isso ocorre, né? Você acha que as pessoas implicam com quem é loira, com quem é morena, com quem é alta, com quem é baixa? Por quê? Com quem é gordo, com quem é magro? Por que as pessoas, será que as pessoas já nascem com essa ideia do bullying? Não, né? As pessoas, à medida que vão crescendo, vão tomando suas decisões. E cabe a nós, sim, policiarmos e impedirmos que esse tipo de situação aconteça. Eu quero saber a tua opinião, por que isso acontece? O que você pensa sobre isso? Da tua vivência, né? Do teu cotidiano. Faz aí que eu já volto.
Voltei a gabaritar contigo a atividade 1, né? Na tua opinião, por que isso ocorre? Então, mais ou menos, né, uma resposta possível, dentre as várias, poderia ser que certas características físicas ou comportamentais distintivas, observáveis, podem ser consideradas como traços de diferenciação. Nos grupos sociais, né, diferentes grupinhos, isso pode ser interpretado de forma negativa, como características indesejáveis do indivíduo. E esse indivíduo passa a ser alvo de agressões, intimidações, por ser considerado, entre aspas, diferente. Agora, temos uma crônica, a crônica do Gregório do Vivier. E a crônica aqui, estudada, nós selecionamos um fragmento. Vamos ler. Era o mais baixo dos meus amigos, mas estava comendo tanto que um dia ultrapassaria todos. Minha mãe, talvez percebendo que a única coisa que esse mito estava gerando era obesidade, confessou: Gregório, não importa o que aconteça, você nunca vai passar de 1,70 m. Repare, usei as aspas para indicar a fala da personagem. Odiamos shows em pé, ainda comemos como quem um dia quis crescer. Nunca vamos ser goleiros ou detetives da Scotland Yard, serviço secreto inglês. Mas nos resta a simplicidade de quem olha o mundo de baixo para cima. Sim, além do conforto em cadeiras da classe econômica e da propensão para a ginástica olímpica. Perceba, ele fala do olhar da pessoa, né, de baixa estatura. Pra você ter uma ideia, eu tenho 1,65 m. E ele está falando mais ou menos desse patamar de altura. Então, ó, de quem vai olhar de baixo para cima. Então, subentenda que o céu será o limite. Ao contrário de quem tem 2 metros, 1,90 m, que vai olhar de cima para baixo. Então, essa é a questão colocada aqui no texto. Com isto, tchan, 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 claro, chegamos à atividade 2. Olha só, no trecho da crônica, não importa o que aconteça, você nunca vai passar de 1,70 m. Na letra A, eu quero saber por que esse trecho está entre aspas. Na letra B, se é possível identificar o autor da fala. E na letra C, houve algum acontecimento que desencadeou essa fala? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade 2. Por que o trecho está entre aspas? Então, porque se refere à fala de uma pessoa, ó, a transcrição aqui da fala.
quem que está falando, né? Minha mãe, ó, ele cita. Então eu já sei que quem está falando, o autor da fala, é a mãe do cronista. E na terceira, se houve algum acontecimento que desencadeou essa fala, né? A mãe percebeu que ele estava fazendo o quê? Comendo excessivamente, com a intenção de ultrapassar os amigos na estatura. E na verdade o que estava fazendo? Estava causando a obesidade, né? Então estava aumentando a largura. A atividade 3 pressupõe o seguinte: especialistas afirmam que é importante que temas como esse sejam discutidos na escola, com todos os estudantes, em todos os níveis, né? Do jardim ao médio. Em sua escola, algum tipo de discussão sobre bullying? Você já participou? Em caso afirmativo, com que frequência esse tema é abordado? E em caso negativo, levante hipóteses como essa discussão poderia ocorrer nesse espaço de modo produtivo. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, estamos conversando acerca de ações, né, sobre o bullying. Então, na tua escola, o que será que já foi feito? Claro que provavelmente já foi, sim, feita alguma coisa, né, em anos anteriores. E algumas possibilidades de se pensar nessa questão é que todos possam participar o quê? De maneira respeitosa, né? Então, fazendo como isso? Com uma boa reflexão, de modo a que, a alcançar resultados práticos para a implantação de ações que visem a erradicar o bullying por meio de campanhas publicitárias, capacitação dos profissionais da educação para lidar com os casos de bullying, né? E o diálogo mais estreito entre escola e família. Você sabe que quando se fala dessa questão das campanhas publicitárias da educação, nós acabamos percebendo que pelo Brasil todo, não só aqui no estado do Paraná, mais e mais pessoas estão nessa luta contra o bullying. Por quê? Por vezes é uma intimidação no ônibus, né? A pessoa passa uma situação vexatória ali no ônibus, né? Desagradável. Já tem casos relatados de entrevistas, né? E tiraram, por exemplo, só para você saber, aquela expressão, precisa ter boa aparência, né? Era uma coisa condenável e gerava um bullying, né? Algumas empresas, inclusive, foram penalizadas, por quê? Devido a pessoa ter, por exemplo, um problema de obesidade,
ela não podia ser, vamos assim explicar, né, pelo que a empresa falou, caixa do supermercado. E a empresa sofreu sim um processo, foi condenada a pagar uma indenização. Há casos mais específicos, né, quando nós temos também a violência física, né? Então, por conta da pessoa usar óculos, por conta da pessoa ter alguma deficiência, né? E aí gera a agressão. Então, quando nós falamos da capacitação de profissionais para lidarem com o bullying, o que acontece? É promover a reflexão, né? Fazer com que a pessoa perceba o quê? Que o bullying não nasceu com quem está praticando, mas sim falta instrução, conhecimento para aquela pessoa não praticar isso. Ao contrário, praticar a acolhida, a integração do outro, do diferente na sociedade, né? Por vezes, as pessoas fazem campanhas, né? Primeiro dia de aula, tem alguém isolado, tem alguém que não está socializando. Então, promover a inclusão dessa pessoa, a socialização. É importante nós conversarmos, sim, sobre essa questão do bullying. Sistematizando, tá aqui então, Stop the Bullying, né? Se você quiser usar isso, nos ajudar na campanha, ficarei muito grata. E comente com os colegas de que maneira o texto, como a crônica que você leu, podem contribuir para o debate sobre as diferenças na escola e estimular o respeito ao outro. Relate porque pode ser importante para as vítimas de bullying conhecerem essa temática e, ao mesmo tempo, terem uma visão positiva das características pessoais que podem estar na origem das ameaças e intimidações que sofrem. Vou dar um tempinho para você pensar nisso. Já volto! Já pensou? Já conversou? Claro que já, né? Então agora o que você faz? Você registra suas conclusões no caderno, com base nos comentários realizados por todos os seus colegas e em suas percepções sobre o tema. O que aprendemos? Lemos fragmentos de texto sobre a prática do bullying, refletir sobre o tema abordado nos textos, identificando os recursos e estilos de linguagem. Neste vídeo, falamos sobre leitura e análise linguística, utilizando crônica e reportagem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!